Boa noite para todos, bem-vindos a mais uma live. Nós estamos fazendo hoje terça-feira, quinta-feira, olha, cabeça, quinta-feira. Vamos falar com um convidado assim, muito especial, uma das primeiras pessoas que a gente aqui conheceu na Baixada Fluminense, nesse âmbito de empreendedorismo, que é o Juan Medeiros. Mas antes eu vou colocar aqui o meu irmão, meu sócio. Tudo bem, Cláudio? Deixa eu botar Cláudio. Olá para todos. Tudo jóia, Cláudio? Tudo Para jóia. quem vai assistir ao vivo, para quem vai assistir gravado, já começa a enviar aí o aviãozinho para todo mundo, para todos os seus amigos. E agora nós vamos colocar aqui. Opa, boa noite, Papel Colorido. Boa noite, Verônica, da Papel Colorido. Vamos colocar aqui o Juan, ele que dispensa apresentações. Empreendedor, já trabalhou em multinacional, entendeu? Está há muitos anos. Ele aqui é presidente hoje da Associação de Comerciantes de Nilópolis e Baixada Fluminense. Então, assim, ele que tem uma vasta experiência aí, vai estar falando com a gente sobre empreendedorismo resiliente. Talvez seja uma das habilidades que nós, empreendedores, mais precisamos. Olha aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Para mim não está aparecendo, mas eu acompanho aqui no outro telefone. Oi, muito Olá, feliz. Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Gisele. Vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Sim. Perfeito. Legal. Que bom. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos aí. Quem está chegando, né? A gente sabe que o horário é um horário difícil, mas para quem trabalha diretamente, fica muito na rua também, é um horário que é mais palatável para a gente, né? Então, isso mesmo. Se não puder estar assistindo, que possa assistir depois a gravação. Ok. Eu estava falando aqui, Juan, que você, nossa, nesse âmbito de empreendedorismo, você que já foi executivo de multinacional, assim, tem uma carreira extensa como empreendedorismo, acho que tem muito para falar, muito para ensinar, né, para nós aqui, empreendedores, principalmente na Baixada, você que é pioneiro aí com a ACNIL, a Associação de Nilópolis e Baixada. Assim, fica à vontade, se apresenta, conta um pouquinho da sua experiência e vamos falar um pouquinho do empreendedorismo resiliente, que acho que é algo que a gente precisa. A gente estava falando isso aqui no início da live. Deixa eu só ver aqui se o microfone do celular fica melhor. Eu estou com fone Bluetooth. Tá. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Tranquilo. Tá. Ficou bem melhor para mim, ficou mais alto. Bom, voltando aqui, né? Primeiro, deixa eu ajustar aqui o tripé para ficar mais à vontade. Estou aqui no sofá aí para a gente conversar um pouco mais à vontade, né? Bom, então, você já me apresentou, né? Eu me chamo Juan. Eu estou na Baixada Fluminense vão fazer 8 anos, na verdade, como você falou, né? O meu último emprego, né, de carteira assinada, né, de fato, foi numa grande multinacional suíça. Na verdade, é uma empresa que, no que ela faz, ela é número 1 no mundo, né? E eu dirigia 18 estados aqui no país, né, aqui no Brasil, e ficava, né, tratando de licitações públicas, vendas para grandes corporações. A gente trabalhava com a parte de segurança digital, a parte de segurança de perímetro, segurança catraca, né, pessoas, né, acesso, enfim. E aí eu entrei num processo de depressão, né, um burnout, e optei e fiz o pedido de me desligar da empresa. Óbvio, porque eu já tinha 6 anos de empresa, tinha um salário alto, né, tava até, às vezes eu sinto, na verdade eu sempre sinto saudade dos benefícios do CLT, né, porque meu salário era muito alto, assim, né, não era nenhum absurdo, mas era bem alto comparado a hoje, né.
E eu tinha plano de saúde que eu podia ir em qualquer lugar no Brasil, né, em hospitais, né? Eu tinha acessos e aí aquilo ficou para trás, mas foi uma escolha que eu quis fazer para tentar salvar a minha vida e da minha família, né? Então, esse era o objetivo. E aí eu consegui, depois de alguns meses, né, o presidente da multinacional, ele quis fazer um outplacement, né, que é apesar do termo, eu não gosto muito de termo em inglês, mas na verdade é o termo que se usa em recursos humanos, né, que é nada mais é de pegar um executivo da empresa, dispensa ele, desliga ele, mas já recoloca ele em outra posição em alguma outra multinacional, né, e etc. E eu falei que não queria, na verdade eu não queria voltar nem para o mercado, eu estava precisando tirar um tempo sabático, consegui fazer isso, aí eu peguei o recurso que eu recebi, fiquei 1 ano parado, sem fazer nada, só estudando, e principalmente o mercado que eu estou hoje inserido, que é o mercado de coworking. E aí eu estudando o mercado no estado, eu era de Ramos, né? Nós morávamos em Ramos, apesar de eu não ser da região da Leopoldina, eu morei lá 8 anos em Ramos, mas eu sou, na verdade, da Ilha do Governador, nasci na Ilha do Governador e morei na Ilha do Governador 27 anos, e depois eu saí, fiquei 8 em Ramos, e estou 8, né, em Nilópolis. E aí eu estudei e vi que a Baixada Fluminense ela tem uma característica muito peculiar, porque são 4,5 milhões de habitantes, a grande parte fica em Duque de Caxias, tem 1 milhão de habitantes, Nova Iguaçu tem 800 e poucos mil, quase 900, e os demais ficam espalhados em Mesquita, Queimados, Belfor Roxo, né, Japeri, se eu não me engano, Japeri é a Baixada Fluminense, né? Aí você tem Itaguaí também, a Baixada Fluminense, apesar de ser Costa Verde, né, em relação à geografia, é a Baixada Fluminense. E aí eu fazia passagens assim, né? Era en passant por Nilópolis, porque eu antes de entrar para essa multinacional, há um tempo pretérito, eu fui supervisor da Nextel, né? E eu supervisionava 8 lojas, era um representante da Nextel, que se chama, um dealer, né? Que a gente fala. E aí eu entrei lá, eu precisava muito de emprego, eu estava desempregado há 1 ano e meio, estava desesperado. Eu e a Carla, a gente era camelô na época, né? E entrei lá e eu gerenciava a loja de Nilópolis. Então eu tinha uma noção muito superficial de Nilópolis, né? Que era a Mirandela, ali onde ficava a loja. Na minha adolescência eu vinha para Eccentric, que era uma boate, era uma boate muito famosa aqui. Então eu sempre tive cavanhaque, né? Então eu tinha 16 anos e eu passava por 18, 20, então sempre tive cara de velho. E aí um casal de amigos nossos estava morando alguns anos aqui e apresentou a cidade pra gente, o centro, e a gente falou, cara, porra, isso aqui é fantástico, né? Eu já tinha saído, né, da multinacional e a gente no carnaval, e hoje vai fazer, na verdade, 8 anos, né? Agora no carnaval, fazem 8 anos, a gente esteve na casa deles e a gente falou assim, cara, porra, a gente vai vir morar em Nilópolis. Aí eles, porra, vocês vão morar em Nilópolis? Porra, pra quê? Eu falei, não, cara, eu tô procurando um lugar para abrir uma empresa nova e acho que aqui tem tudo a ver, uma característica muito peculiar, uma cidade pequena, o comércio é muito pujante, né? A cidade, ela tem essa característica de algumas décadas, né? De ser muito fortalecida no comércio e no varejo também, no camelódromo também, né? O calçadão. E aí nós falamos isso em fevereiro, e em setembro, né? Agosto eu vim para cá para procurar lugar, encontrei um andar comercial, gostei, negociei, eu tinha 2 investidores na época, eu não tinha grana para abrir a empresa que eu tenho hoje, eu tive, obviamente,
ajuda de dois grandes parceiros, o meu irmão Alan Weinberg e o Rodrigo Weinberg, são irmãos de uma família de judeus, né, que tem uma história muito bacana no estado. Me ajudaram, foram meus investidores. E aí, em setembro, eu me mudei e eu entrei no escritório, no coworking, no Collab Space, dia 4 de setembro, que é um dia anterior ao meu aniversário. Né? Eu faço aniversário dia 5 de setembro. E aí estamos aqui, né? E assim, para resumir, né? Porque é difícil, porque eu acho que é importante falar esse histórico todo para a gente entender o que é, de fato, o empreendedorismo resiliente, né? É que em 8 anos de Nilópolis, né? Eu falo o seguinte, né? Sempre nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Gisele bem frisou isso, mas não falou a quantidade de tempo, né? De anos. Eu tenho uma carreira executiva de 24 anos de mercado, eu fui diretor, eu fui desde analista técnico de informática, aí fiz uma passagem da minha infância para minha adolescência, eu era meio nerd com informática, então comecei a mexer com computador com uns 12 anos de idade, era monobloco, ainda era tela verde, né? E aí depois eu fui crescendo, e aí quando eu meio que entrei quase na fase adulta, né? Eu comecei na parte da área comercial, eu vendo muito bem, eu sei que eu tenho uma facilidade, eu gosto, eu tenho não é habilidade, é treino, né? Combate fácil, treinamento duro, combate fácil, né? Então, assim, eu gostei do comercial, treinei bastante e fiquei no comercial. E aí eu fui pegando e entrei logo na carreira executiva. Então, eu tenho 24 anos de carreira executiva. Aí, como executivo, eu comecei... Aí eu fui, né? Passei a parte de técnico, analista, vendedor. Aí eu fui para gerente. Aí eu me tornei gerente comercial de algumas empresas, tornei gerente executivo. Aí depois eu fui gerente regional, gerente estadual, fui diretor, até chegar no último posto onde eu dirigia 18 estados no país nessa multinacional. E na minha carreira, né, como empreendedor, eu tenho 20 anos como empresário, né? Só que eu costumo dizer, e isso as pessoas elas têm uma ilusão muito grande, né, e gourmetizam muito o empreendedorismo, achando que todo mundo tem sucesso, né? Às vezes o sucesso é uma coisa muito peculiar por exemplo, a pessoa tá conseguindo receber 4 salários mínimos e ela acha que ela é rica, e tá tudo bem, porque ela tá dentro daquele espectro da vida dela, né? E às vezes a pessoa que ganha 10, 15 salários mínimos está completamente insatisfeita. Mas o empreendedorismo em si é uma coisa muito difícil, né? Mas é muito gostosa. E a gente, por natureza, o brasileiro, ele já é empreendedor, né? A mãe, a dona do lar, ela é empreendedora, né? E é muito pouco respeitada, né? Porque a mulher, o empreendedorismo começa como? Quando você tem que convencer os seus filhos, você tem que convencer o seu marido, né? Que a grande maioria dos homens, eu me coloco nessa posição. Eu tenho um monte de mania, né? Mas eu não sou um cara chato, então sou muito fácil de conviver, mas a grande maioria dos homens porra, eles precisam ser convencidos pela mulher. Então o empreendedorismo começa aí. A mulher tem que ter habilidade para convencer os filhos, convencer o marido, conseguir pagar as contas, administrar a família, a casa e às vezes trabalhar também. E nas escolas também. Então, e aí, eu estou há 20 anos como empresário. Só que, gente, olha só, Cláudio, Gisele e as pessoas que estão presentes e que depois vão assistir, né? Em 20 anos, na minha carreira como empresário, tá? Eu digo que é o seguinte, eu fui feliz nesses 20 anos, nesses últimos 8 anos que eu estou em Nilópolis. Mesmo com todas as atribulações, as adversidades que são inúmeras, né? A gente tem, eu não preciso entrar no mérito, mas a gente tem cargas tributárias altíssimas na esfera da União, estados, municípios também. A gente precisa sempre estar cobrando o poder público para que tenham políticas públicas para ajudar o pequeno empreendedor, até o grande empreendedor, porque nós somos
os grandes catapultadores da economia de uma cidade, né? Eu costumo dizer que dentro do poder político, né, numa eleição, a eleição mais importante que existe é a eleição municipal, né? Porque nós somos 5.674 municípios no país e são eles, na verdade, que arregimentam a economia da nação, né? É importante a gente ter um bom presidente, né? É importante a gente ter um governador, obviamente, mas quem está lá na unha lá é o vereador no município e são os prefeitos, né? Então, nesses 20 anos como empresário, eu digo que são 8 anos que eu estou em Nilópolis, ninguém está me pagando nada, tá? Mas são 8 anos que eu estou muito feliz, porque eu tive um crescimento muito exponencial na minha vida, na minha carreira como empresário, no meu crescimento como família também, apesar de, né, diversas situações familiares, né? Porque, né, entre casais, entre famílias, sempre tem um problema. A gente acaba com a dificuldade criando mais maturidade, mais musculatura. Mas dos 8 anos felizes que eu estou em Nilópolis, Gisele e Cláudio, perdão, eu digo que é o seguinte, eu tive sucesso mesmo, assim, falar, porra, a empresa está muito no azul, a empresa cresceu, a gente está em outro nível, tem praticamente 2 anos. A gente saiu, né, de um ano, eu fundei a empresa em 2017, né, aí passei 2017 todo, né, no início de processo de maturação, não estava tracionando, 2018, 2019, onde eu conheci o meu atual sócio, nós fizemos uma negociação e aí em 2020 ele comprou a metade da minha empresa e nós crescemos de tamanho, a gente triplicou de tamanho. Nós lançamos a empresa nova em janeiro de 2020, fizemos o grande lançamento em fevereiro e em março, dia 16 de março de 2020, a gente fechou o escritório e ficamos um ano todo fechado. Foi um ano muito difícil. Eu não vou falar de número, mas é um número maior do que pensam, né? E menor, na verdade, do que a gente deveria, de fato, gastar. Mas foi muito dinheiro, muito dinheiro, tá? Algumas centenas de mil reais que a gente gastou para abrir esse escritório novo. Fechamos por conta da pandemia. E aí, no momento pós-pandêmico, nós pegamos, né, 2021, que foi um ano de fracasso para qualquer brasileiro, foi um ano muito difícil, né? Então não preciso entrar no mérito que todos nós que estamos aqui vivos, né? Primeiro que a gente tem que agradecer ao universo, né, a força espiritual, qualquer ela que seja, Deus, Jesus, Buda, qualquer um, da gente estar vivo, porque só passar por uma pandemia a gente venceu na vida, né? A gente agora pode enfrentar qualquer coisa. E aí 2021 foi um ano muito difícil. 2022 foi um ano muito complicado também, mas a gente começou, na verdade, a botar o nariz para fora do mar e conseguir emergir um pouquinho. E 2023 foi o ano de pivotagem da minha empresa. Nós tivemos um sucesso gigante em 23, 24. E aí, desse período para cá, e aí eu vou concluir. Nós abrimos escritório na Barra da Tijuca, tudo próprio, tá? Escritório próprio. Eu e meu sócio. Abrimos escritório na Barra da Tijuca, Xerém e Belfor Roxo. Hoje nós estamos com 4 unidades próprias, né? Bom, boa noite a todos, mas eu não poderia deixar de agradecer Genival Bezerra, que está aí. Genival é meu maior mentor, meu maior líder, empreendedor. Genival é ex-presidente do Presunic, ex-presidente fundador do supermercado Costa Azul. Genival hoje é a maior autoridade do Brasil de varejo. Todos os maiores supermercados, os donos, os presidentes, pedem conselhos para o Genival. O Genival tem 55 anos de mercado e tem 72 anos de idade. É um cara que está em pleno vapor. Obrigado por você estar nessa live, Genival. Isso daí é de uma importância gigantesca. O presidente dos maiores supermercados que a gente tem no país está aqui com a gente. A gente trabalha junto. Há pouco eu estava no telefone com ele. E aí,
A gente cresceu muito de tamanho, a gente triplicou de tamanho e estamos aí. É o primeiro coworking da Baixada Fluminense, tá? Nós viramos franquia, ainda não começamos com a... Odilon, um beijo para você, meu irmão, direto de Maricá, TV On Display. Odilon é proprietário lá da TV lá em Maricá, meu irmão também. Um beijo para todos vocês que estão com a gente. E aí a gente cresceu muito e é o momento que fala, Rainer, ó, cara, muita gente especial. Gente, depois vocês precisam convidar essa galera. Hoje o Rainer esse cara é o que... Eu não sei falar muito bem do produto dele, eu não posso falar purpurina, que senão ele vai ficar puto, ele vai me bater, depois ele vai me ligar, mas não é purpurina. Ele tem, como se fosse um glitter, ele pode até escrever aí. Esse cara é o maior do país, ele, na verdade, acho que é o segundo maior do país, é o maior do estado, ele é distribuidor para essas grandes lojas que vendem produtos de festa, Vivian Festas, etc. Né? Eu falei a Vivian porque está perto da gente. O Rainer é um empresário gigantesco. Obrigado por você estar aqui, meu irmão. Então, a gente cresceu, nós viramos uma franquia, mas ainda não começamos a venda da franquia. Por quê? Aí vem a figura política do Juan, não é a política partidária, né? Eu criei muita força como presidente de uma instituição. A gente, antes da gente fundar, né? Olha o Leopoldo aí da Rádio Beija-Flor, um abraço para ele, Beija-Flor Digital também, um beijo para ele. Leopoldo Girão, grande mestre de comunicação da Baixada que a gente tem. E aí, o que acontece? Quando eu estava no Rio de Janeiro como vice-presidente na Associação Comercial do Rio, do município do Rio, tive um desafio político e aí eu refundei, na verdade, uma associação, na verdade, que já estava silente, ela já estava morta, ela tinha entrado num processo de inanição e antes da fundação da ACNIL, nós tínhamos um hiato, ficamos 7 anos sem uma associação comercial na cidade. E hoje nós voltamos, nós estamos há 6 anos. Eu me tornei presidente, eu fui eleito, né? Na primeira Assembleia Geral, obviamente a ideia era minha, eu abri a minha chapa, eu fui eleito, fui reeleito por unanimidade, estou no 2º mandato, estou indo para o 3º mandato. Provavelmente eu vou... não que seja um problema, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter alguém abrindo chapa, então provavelmente eu irei para o 3º mandato. E estou fazendo um trabalho, não é porque sou eu, mas o time é muito bom. A gente eu digo que na nossa estrutura de fundação, nós somos bem pequenos, mas a gente, né, a Carla lidera comigo a ACNIL, né, a Carla que é a minha maior referência hoje, a Carla construiu tudo comigo, a Carla hoje está presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Nilópolis, foi uma indicação minha para o Sebrae Nacional, para a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, ela foi eleita, né? Tem o Alexandre, que é meu sócio das empresas e é o meu diretor financeiro na ACNIL, e tem outros que permeiam também a ACNIL, que fazem ela se tornar grande. A gente está com em torno de 200 empresários na ACNIL, e isso tem me ocupado muito meu tempo institucional. Então, por isso que a gente, na questão da empresa, né, a gente ainda não começou a venda da franquia, porque eu estou num processo político, como presidente da Associação Comercial, e fazendo um grande trabalho. E isso daí só reverbera positivamente para a nossa sociedade nilopolitana e também, obviamente, se multiplica e ajuda também a nossa população fluminense dentro da Baixada Fluminense, né? E o que eu quero agora, de fato, para encerrar, o que eu tenho para falar sobre empreendedorismo resiliente? É isso. É um cidadão, né, de meia idade, que com a família, né, eu estava casado, aí com os 3 filhos, de se mudar para uma outra cidade sem ninguém, sem nenhum familiar, numa cidade extremamente provinciana,
Eu amo Nilópolis. Nilópolis está caminhando muito bem. Politicamente a gente está bem também. Abraãozinho foi reeleito. Tem o Rafael Nobre, que está deputado estadual, está fazendo um excelente trabalho. Tem o Ricardo Abraão, que é deputado federal, que está fazendo um trabalho excepcional. Então, mas a cidade ela tem essa característica provinciana, né? Uma cidade antiga, uma cidade de interior, né? A gente, apesar de estar próximo do Rio, é interior. Então, assim, isso é empreender com resiliência, estar num ambiente que não tem uma cultura empreendedora e você vencer, né? Eu digo que é o seguinte: se eu conseguir construir um coworking em Nilópolis, né, que é uma cidade que tem essas características, e dar certo, ter sucesso, primeiro, né, eu sou muito resistente, eu e meu sócio, né, a gente teve que suportar muito a nossa grana ali para passar, né, por uma pandemia, pelo momento pós-pandêmico. Então, nós somos excepcionais gestores, né, isso não é nenhuma arrogância, nenhuma soberba, mas nós somos excepcionais administradores empresariais, né? Então, isso fez com que a gente conseguisse administrar e gerir melhor os nossos recursos para não entrar numa falência. Segundo, é uma cidade muito calorosa, então é uma cidade que de certo modo, colaborou muito com o meu crescimento como empresário, né, para a minha empresa. E a Baixada Fluminense é riquíssima. Ela só é muito pouco explorada. A Baixada Fluminense ela só é explorada para quando falam de violência, porque eu costumo dizer que assim, a violência daqui é muito menor do que você vai para a Zona Norte, você vai para a região da Leopoldina. Então, né, a gente tá longe na questão das estatísticas de violência, a gente está caminhando muito bem, mas como qualquer cidade de região metropolitana, que tem um desenvolvimento econômico abundante, tem comércio, tem varejo, tem profissionais liberais, né, o marginal, né, ele é oportunista, ele vai para o ambiente onde tem dinheiro, onde tem pessoas, onde tem crescimento. Mas a cidade é muito boa, a Baixada Fluminense é muito próspera, só que ela tem essa coisa clássica, de onde o trem passa, é pouco explorado pelo governo, né? Mas nós somos mais de 4 milhões e meio de habitantes na Baixada Fluminense, 47% da economia do nosso estado, ela é oriunda da Baixada Fluminense, obviamente a maior parte dessa receita, dessa economia que sai, que vai para o estado todo, que ajuda a estrutura do estado, ela vem de Duque de Caxias por conta da refinaria. Duque de Caxias é a segunda maior economia do estado, ela só não consegue passar o município do Rio de Janeiro por em torno de 600 milhões, é uma diferença muito pequena. E o restante é tudo, é Nilópolis, é Queimados, é Belfor Roxo. Porra, a gente é muito rico, né? Então, o que eu acho é que as pessoas têm que ter essa resiliência e saber que empreender não é fácil. Falei pra cacete. Você contando a tua vida já é uma aula de resiliência. Com certeza. Porque você atravessar isso, assim, isso você contou um pouco da sua trajetória, aí você imagina colocar isso num contexto econômico do país, num contexto de Baixada, em que a gente passa por várias situações, várias administrações. Então, assim, é realmente uma aula de empreendedorismo. A gente, acho que antes de se conhecer, a gente conheceu a Carla, né? A gente conheceu um pouco da tua história através da Carla, e assim... Gente, acho que foi a primeira vez, não é, Claudinho, que nós ouvimos a Carla, foi há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Isso, Nova Iguaçu, ela contando da história dela, contando da trajetória dela. Eu falei assim, nossa, era um encontro de mulheres que a gente ficou assim, abismado, né? Com a força, com a garra, com a mentalidade, porque eu acho que a resiliência também passa muito pela nossa mentalidade. Você não concorda? Total, lógico que sim. Se você não for o primeiro a acreditar em você mesmo, né? Porque eu costumo falar que é o seguinte, a nossa guerra, ela começa quando a gente abre os olhos. Ao nosso abrir dos olhos na manhã, a gente já começa a guerra, porque o mundo é muito cruel. Hoje eu estava até falando com uma conhecida, que é o seguinte, o mundo é muito cruel, as pessoas são muito ruins, mas
o grande volume de gente do bem que existe é muito maior do que as ruins. Só que as notícias ruins, elas têm uma facilidade de se multiplicar muito mais rápido que as boas notícias, né? Então, se você não tem uma boa mentalidade, né, e você não acredita em você mesmo, não dá certo. Então, eu concordo plenamente com você. Se eu não acreditasse em mim, Gisele e Cláudio, e que o meu negócio não seria um negócio de sucesso, eu não viria para Nilópolis, né? Eu estou agora, você me perdoa, até aproveitar o ensejo, dia 29 de março eu estou abrindo um workshop de gestão empreendedora, onde eu vou, óbvio, eu não vou conseguir num dia, num sábado, aplicar todas as ferramentas que eu utilizo nessas 2 décadas como empresário, né? Mas eu vou aplicar muita coisa prática, vai ter muito exercício prático, e nós vamos ter a participação especial do psicanalista Júlio Pichelli. O Júlio é um ex-executivo do mercado de multinacional, né? Ele era da parte de tecnologia, ele deu uma virada de chave. Ele é um homem de terceira idade, mas é super jovial, né? Tá super bem, né? E ele se tornou psicanalista, e eu digo por mim mesmo, porque ele me atendia, né? Hoje não é mais, porque nós nos tornamos amigos, então não tem condições nenhuma. Mas o Júlio, ele aborda alguns assuntos, principalmente sobre como você controlar o medo e a sua ansiedade no mercado, né? No empreendedorismo. Porque muitas empresas, obviamente, a grande maioria vai à falência por conta da falta de gestão, tá? Que a gente sabe que a cultura da educação empreendedora, ela no país, né, é muito difícil, é pouco explorada, né? A gente tem algumas passagens aí, né, obviamente por São Paulo, que é um outro país dentro do nosso país, então é mais explorado, né? Rio tem muito pouco. Então, assim, as empresas elas vão à falência nos primeiros 2 anos por falta de cultura empreendedora, de gestão. Mas muitos também vão à falência por conta do medo, por conta da ansiedade, né? Porque existe muito empreendedor situacionista. É um empreendedor que ou ele sai da carreira dele, ele está em término ali para se aposentar ou terminar a carreira dele, ou sai de uma empresa, como eu fiz, né? E pega aquele dinheiro e vai empreender achando que ele vai ganhar o dobro do que ele ganhava de salário. Tá ferrado, entendeu? Tá ferrado, não existe isso. O empreendedor ele tem que entender que ele é colocado à prova de fogo diária. Então, quando ele vai abrir um negócio novo, ele tem que ter aquilo muito bem provisionado, ele tem que ter as previsibilidades dele, do seguinte, né, dele, dela, de que você pode ser que não ganhe nada até o 3º ano de negócio. Então, se você não tiver algum recurso guardado, alguma coisa, ou você ter o seu companheiro, tem um trabalho fixo, ou a sua companheira, nem abre o negócio, não vale a pena. Empreende dentro da empresa que você trabalha. Seja um bom funcionário, né? Seja um intraempreendedor, né? Então, o Júlio ele aborda esse assunto, né? E a gente vai trabalhar muito essa questão de mentalidade, né? Nós não somos coach, tá? Não é nada disso, mas exatamente isso, Gisele. É para que as pessoas façam o seguinte: tem muita gente que tem grana que pode empreender, mas tem medo. Tem gente que tem grana que quer empreender, não tem medo, mas é ansiosa. Entendeu? E tem gente que tem grana e tem medo, tem ansiedade e não faz nada. Então, assim, a gente precisa criar uma mentalidade mais forte nas pessoas para que ela fale assim, cara, tudo é risco na vida, tu acordou, porra, sabe? Verdade. Então, assim, o risco é diário, não adianta, né? Então, a mentalidade forte, obviamente, que ajuda muito. Agora, uma das coisas que, além da gente ficar, eu falo com o Cláudio, a maioria dos stories do Juan, ele tá andando na rua, tá falando, tá em movimento. Eu acho que isso também é muita característica de quem é empreendedor, né? Que tá sempre em movimento, tá sempre buscando coisas novas. E eu me surpreendi essa semana quando eu vi lá nas suas redes sociais a parceria que vocês fizeram com a Sicredi, que é a cooperativa de crédito, Cara, lá na associação.
Eu trabalhei muito tempo numa empresa de seguros que era parceira da Sicredi, né? E assim, as pessoas ainda aqui, principalmente a região sudeste, ainda não abraçou a questão da cooperativa de crédito. Isso no sul é muito difundido, é conhecido até muito mais que banco. Isso no interior, principalmente no ramo agro, conheço muito por conta da parte de Minas, onde meus pais moram. Então, assim, a gente vê que bom que vocês estão trazendo para a Baixada, sabe? Abrindo a mentalidade das pessoas, quando as pessoas descobrirem o quanto é bom você fazer parte de uma cooperativa de crédito, o quanto é vantajoso do ponto de vista de financeiro, do ponto de vista de comunidade, do ponto de vista de instituição na Baixada, assim, vocês já estão de parabéns pela inovação de estar trazendo isso com força para a Baixada. Isso, obrigado, Gisele. Você falou muito bem, né? A Tati falou que eu xingo igual a ela. Tati, eu já fui pior. Hoje em dia eu mantenho o decoro e tento... O Carla sempre brigou muito comigo, mas é uma característica, né? Não adianta. O que importa é que o meu coração não é peludo como os meus palavrões, né? Eu sou um cavalheiro. Isso é o mais importante. Eu sou um cavalheiro. Mas voltando, né? É uma cultura muito difundida no sul, centro-oeste, né? Exatamente por conta dessa questão também muito ímpar, né? Muito peculiar do setor agrícola, que é muito forte, né? E como você bem falou, né? Primeiro é o seguinte, né? Eu não sei, né, falar de sorte, né? Não existe sorte, né? Você que faz a tua sorte, né, cara? Eu tinha todas as oportunidades na minha vida de ser bandido, né? De ser marginal. Por incrível que pareça, por conta do meu círculo de amizade, meu grau de parentesco, né? O ambiente que eu morava, né? Morei na favela, né? Eu estudei com traficante, com vapor, com fogueteiro, com segurança do traficante E eu quis não entrar nesse lugar, né? Então, quando a gente pensa, né, em oportunidade, né, eu fico muito grato por conta de quem, obviamente, eu sou, que eu me construí, porque lá no Sul eu tinha sido indicado para eles, né? Olha isso, né? E quando eles vieram pro Rio de Janeiro, para o Estado, vale ressaltar uma coisa, tá? Nós não somos a primeira agência do Sicredi na Baixada Fluminense. Eles já abriram em São João de Meriti e em Duque de Caxias, né? E aí eles pensaram em Nilópolis. E quando eles foram buscar referência, falaram assim, cara, você tem que procurar o Juan Medeiros. Olha isso, né? Quem falou isso para mim foi o presidente do banco. Oi, Grace. Um beijo, querida. Obrigado. Então, quando eles vieram me procurar, eu fui referendado fora. Isso é sinal de como eu exploro bem a minha imagem, né? E principalmente o trabalho dentro da Baixada Fluminense. E aí a gente fez a gente estabeleceu um acordo muito profícuo, muito bom para a cidade, que é o quê? Eu falei que eu lutaria pela abertura da agência, né, da cooperativa de crédito, desde que a contratação ela fosse 100% local. Então, todos os funcionários do banco, né, não é um banco, mas vai ser uma agência como se fosse, obviamente, um banco, porque é uma cooperativa de crédito, gera transações comerciais, financeiras. A contratação teria que ser 100% local, a região seria indicada por mim e, obviamente, a gente seria os primeiros sócios fundadores do banco aqui na cidade. Então, meu sócio, né, a Senil em si, nós vamos ser sócios fundadores da agência de crédito aqui na cidade. O Sicredi tem 122 anos de existência, é a maior cooperativa de crédito do Brasil. Eles hoje patrocinam Paulistão, Cariocão, Big Brother, está na propaganda da Globo. Não só isso, né? O nível de importância
de orçamento que eles têm, que eles estão crescendo muito. Não só isso, uma coisa que é muito importante, Gisele, para as pessoas que assistem, que não entendem o conceito de uma cooperativa de crédito e de um banco tradicional, né? Eu não preciso entrar no mérito dos nomes dos bancos, mas, né, são os bancos tradicionais. A finalidade e o objetivo do banco, não que seja ruim, eles são úteis para a gente, mas a grande finalidade é somente trazer resultados para os acionistas. É isso. E a questão de uma cooperativa de crédito é dar resultado e pagar os sócios fundadores, que são os membros, que são os correntistas, né? Então, todo mundo que entra para uma cooperativa de crédito, ela bota lá um cacareco lá, tem que botar um dinheiro para você entrar, para abrir a conta, não é uma conta, eu vou abrir uma conta no banco digital que eu abro, faço, o reconhecimento facial e tá tudo certo. Não. Para você ser correntista de uma cooperativa de crédito, tem um valor mínimo que você bota, só que aquele valor ali, ele está te rendendo, e quanto mais você fizer pagamento, Pix, pagar boleto, tudo na cooperativa de crédito, no final do ano corrente, quando for feita a Assembleia Geral no final do ano, que é em dezembro, se aquela cooperativa, aquela agência dali, ela tiver a liquidez positiva, ela ter tido resultado positivo, aquele resultado dali é redistribuído para todos os correntistas, todos os sócios. Só para você entender, no ano passado agora, em Duque de Caxias, eles distribuíram 75 milhões de reais. Então, teve gente que recebeu 5 mil, teve gente que recebeu 15, teve gente que recebeu 30, teve gente que recebeu 50, teve gente que recebeu 2 mil. Só que no final do ano, para alguns, é o seu 13º, é o seu 14º. Ajuda muito. Então, a grande diferença é que na conta bancária que a gente tem, tudo que a gente movimenta ali, obviamente, está gerando ali IOF e todos os impostos embutidos e tal, mas você não vê aquilo voltar para você, não te rentabiliza. Então, a cooperativa de crédito, não. A cooperativa de crédito, os donos, os sócios, é como se fosse uma associação, tem eleição, tem assembleia, etc., né? Tem a prestação de conta. Então, todo mundo que entra se torna ali um sócio pequeno ou um sócio grande, dependendo de quanto movimento ele vai ter. Então, a nossa meta, amanhã eu estou indo ver um espaço grande, né? Porque a gente precisa de uma loja, pelo menos 350 metros quadrados para abrir a agência, né? Amanhã eu estou indo ver uma loja e a gente está vendo outras 3 e aí a gente aprovando, isso sendo aprovado pelo comitê, né? A gente já vai dar início nas obras e vão ser 3 meses de obra. A gente vai abrir, a gente vai inaugurar a agência na cidade em agosto. Isso é certo, entendeu? Que bacana. Só para poder até te fazer coro com o que você está falando. Na época que eu trabalhava nessa empresa que tinha parceria com a Sicredi, a empresa que eu trabalhava era uma das que fazia o seguro, né, os seguros da Sicredi, né, para os colaboradores associados. Uma vez a gente foi numa determinada agência, era época de final de ano também, era época de início de ano, que era fechamento do ano anterior. Olha, aí você via, mas era mais da região agrícola, né? Iam lá pegar cheque de 3 milhões, isso há 7, 8 anos atrás. 3 milhões, 2 milhões. A gente ficava assim, a gente que ia lá, né, para conhecer a operação, eu olhava assim para o funcionário e eu falava assim, gente, como é que a gente ainda não descobriu? Até hoje ainda não tem isso. Eu lembro que quando eu fui fazer um trabalho na pós sobre cooperativa de crédito, todo mundo ficou assim, por que não tem isso aqui ainda no Rio? Mas eu acho que também é tudo um tempo, né? Para tudo há um tempo. Mas naquela época, muito também, assim, né, Gisele? Eu tenho que abrir uma conta numa cooperativa de crédito. Mas demora muito, né? Eu espero que
a nossa audiência e as pessoas que também nos seguem e tal, entendam do benefício, né? Não é assim, é o que eu falei, né? Não é de graça, mas vale o investimento, é muito pouco no início. Você só bota lá para abrir, tipo, eu não sei se é 200, aí às vezes é 200 ou 500 reais, alguma coisa assim. Uhum. Só que aquilo ali vai gerar para você no final do ano, porra, tu vai ter a tua participação. Então aqueles 500, R$ 1.000, R$ 2.000 que tu botou lá, você no final do ano você pode ganhar 10, né? Isso. Verdade. Obviamente, convidando as pessoas para abrirem as suas contas na cooperativa, etc. Porque tudo é uma economia circular, né? A gente tem que corroborar e ajudar os outros. Então, quanto mais a gente fizer isso, mais recursos. E não só isso, Gisele. Você falou, né? No Sul é muito explorado, na verdade, é o Sicredi Rio Paraná, né? Vai ser em agosto, o Leopoldo. Nós vamos. Amanhã eu tô indo ver Eu tô indo ver uma loja, eu falei, não sei se você chegou a ver, eu tô indo ver uma loja grande, de esquina na Getúlio Vargas. Eu vou avaliar lá. Obviamente não é decisão minha, mas eu sou o maior influenciador hoje do banco na cidade, né? Então, eu gostaria de outro lugar, mas amanhã eu vou ver essa loja, vou tirar as fotos e tal, vou negociar e vou mandar lá para o comitê do banco para eles decidirem. Assim que fizer o contrato, a gente já dá início, já dá o start na obra direto, vai ser 3 meses de obra, a gente vai lançar em agosto desse ano. Certamente, não vai passar de Uhum. agosto, entendeu? Então, Sim. mas aí voltando, eu me perdi, rapaz, esse lápis de memória, minha idade porra, é foda, né? A gente Mas estava falando isso hoje, que a Covid É deixou isso. assim, muita Mas gente assim. fazer uma pergunta para o Juan. Meu amigo, por favor. boa noite, né? Olha, todos esses assuntos, né, que estão sendo abordados aqui, eles são muito importantes. Agora, eu gostaria que você Me falasse um lembrei, pouquinho me sobre... lembrei. Pode falar, mas eu me lembrei, não vou Ah, esquecer tá não. bom. Valeu. Sobre o Collab Space. Por quê? Porque o empreendedor que está começando agora, ou até nós, né, que já estamos aí um pouco no mercado, cara, você tem um espaço fantástico, uma infraestrutura que a palavra-chave é o quadro que está atrás de você, que é excelência. Quem vai no Collab Space? Execução. Eu tenho um Execução. quadro aqui que é disciplina, foco e execução. Isso daí. Então, é um espaço maravilhoso e que isso aí tá para toda a Baixada Fluminense pode estar usando o Collab Space. Gostaria que você falasse um pouquinho desse espaço para as pessoas, né? Eu vou lembrar porque a minha idade, né? Nós temos a idade similar aí, né? Então, porra, eu tô tomando até energético para ver se me ajuda um pouco. Mas vamos lá. O que eu me lembrei? O presidente do Banco Sicredi, né? Ele já esteve 4 vezes aqui em Nilópolis, no meu escritório, se tornou amigo, graças a Deus, confiou na minha palavra, a palavra de carioca. Na primeira reunião comecei a falar, porra, falei palavrão. Aí eu falei, porra, presidente, desculpa. Aí ele, Juan, imagina, eles são muito elegantes, né? Eles são cavalheiríssimos, né? Os caras São falam demais. eles falam devagar, falam baixo, eu fico, porra, o que eu falo, né? São demais, são demais. Né? Então, assim, eu pedi desculpa, eu falei, olha só, Jorge, olha só, doutor Jorge, é doutor porque ele é advogado, é médico veterinário, etc, e pela posição dele. Eu falei, doutor Jorge, cara, eu sou assim, né? Eu tô no mercado há muitos anos. Aí ele, Juan, você dá desculpa, querido. De todos que a gente conversou dentro do Estado, você foi o mais sincero. É isso. Eu prefiro ouvir a sua essência, quem você é, do que fazer algum negócio com você e depois a gente se decepcionar. E deu muito certo. Eles vieram 4 vezes aqui, a gente se fala toda semana. Estou muito satisfeito com o resultado. Mas aí, voltando, que é o que eu não que eu me lembrei agora, Uhum. né? Nessa catástrofe que nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, essa calamidade pública enorme, né, de dimensões, proporções que nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, essa calamidade. Minha voz saiu aí em algum lugar, né? O que acontece? Teve uma das pontes de uma das cidades, né, lá no Rio Grande do Sul. Ela, enfim, ela fala Alex, querido Alex é subprocurador lá do município de Belfor Roxo, meu irmão,
presidente da Associação Comercial Empresarial de Belfor Roxo, vice-presidente lá da FACERJ, também é o nosso diretor jurídico da FACERJ, da federação. Obrigado pela presença, irmão. Sempre é um prazer. Um grande advogado, grande irmão. Então, o que acontece? Uma ponte se rompeu, né, numa das cidades lá do Rio Grande do Sul. E aí, o município, né, precisava fazer a obra, até para levar mantimento, coisas, né, a passagem dos veículos, e a burocracia normal, habitual do poder público, porque é uma coisa que ela é desenhada dessa forma. Aí libera alvará, libera licença daqui, libera licença de meio ambiente, tal. O que acontece? Demorou horrores, o Sicredi foi lá e falou, não tem problema não, a gente tem recurso, porque isso existe, né? O legal da cooperativa de crédito, que nós estamos trazendo para a cidade de Nilópolis, é que com o resultado positivo que tiver no final do ano, além da distribuição dos lucros para todos os associados, existe um fundo que é para situações emergenciais, tanto para o segmento empresarial local quanto para o poder público. Aí o Sicredi lá no Rio Grande do Sul botou alguns milhões e lançou e fez a ponte em menos de um mês. Então, assim, é tarefa do poder público? Mas a gente tem que entender que a sociedade civil também, se ela tem recurso, ela aplica e depois cobra do poder público, né? Isso é uma das tarefas nossas dentro do tripé de uma sociedade bem organizada, né? Então, o poder público, às vezes, ele tem limitações de recurso. Às vezes fala, a cidade tem tantos milhões. Tem, mas é igual uma empresa, você tem custos, despesas, você tem receitas, né? Então o Sicredi ele fez isso. E esse também é o nosso objetivo. Eu, estando liderando essa questão do Sicredi dentro da cidade, né? Não sou funcionário, não recebo nada deles, mas como uma figura pública, uma autoridade pública na cidade, se eu vejo que tem alguma coisa saindo do controle, onde a Prefeitura Municipal de Nilópolis ela não possa ou não tenha o tempo hábil para resolver, a gente chega para o conselho do Sicredi e fala, Sicredi, isso aqui é um projeto social, desenvolvimento e parará, a gente tem dentro do fundo recurso para fazer isso? Pum, a gente vai e faz. É isso. Respondendo o Cláudio agora, cara, o Colab Space não é porque eu construí, mas a gente é incrível pra cacete, entendeu? Não eu acho que eu acho que tá longe do que eu quero, tá longe do que a Carla quer, né? A Carla fundou comigo, né? A gente sempre tem ideias, a Carla tem uma criatividade absurda, a mulher, né, tem essa sensibilidade, tem uma criatividade absurda, e eu sou muito sensível para essas coisas, né? Então, ele tá longe do que a gente quer, de fato, né? Mas ele tá excelente para o que é a cidade. Não porque a cidade é horrível, não é isso. Não tinha nada. E nós montamos uma parada altamente qualificada, né? A gente tem alta tecnologia dentro da empresa, a gente tem o maior auditório da cidade, fica na minha estrutura, no meu andar comercial. A gente tem um auditório que cabe em 120 pessoas. Agora a minha meta, para esse ano ainda dar início na obra, no quarto andar, e fazer um auditório para 200 pessoas, mais moderno. E esse auditório para 120, a gente fazer várias salas. Então, assim, o Colab Space, ele é um coworking. Para quem não sabe o que é coworking, é um escritório compartilhado. Eu sou dono de uma estrutura toda corporativa, onde qualquer empresário, pequeno, médio, grande, ou que está começando a sua atividade, está em processo ainda nascendo ainda, né, embrionário, na sua fase embrionária ou na fase já de alta relevância no mercado, ele pode utilizar com recursos de maneira muito mais acessível os seus recursos, né? Falando de número, tá? A gente tem caso de advogada que trabalha conosco, a gente tem bastante advogado cliente, a gente tem acho que em torno de 12 advogados que trabalham lá, a gente tem contadores, a gente tem engenheiros, publicitário, tem taróloga, a operação comercial da Cielo fica lá com a gente, a equipe comercial da Cielo, a gente tem um contrato com eles, trabalham lá,
tem uma célula de uma igreja evangélica lá todo domingo, já está conosco 7 anos, isso é incrível. Pessoal da Redenção, um beijo e abraço para vocês, são irmãos, estão com a gente há 7 anos. Então, assim, fazendo uma questão mesmo de equilíbrio financeiro, né? Eu vou dar um exemplo de uma advogada que está lá. Eu, no outro dia, batendo papo com ela, eu falei, fulana, né? E como é que tá? Você está gostando? Ela já tem um pouco mais de idade, né? Mas ainda é jovem, ela está em plena atividade. Ela falou, Juan, eu tô amando isso aqui. Tava os clientes também no ambiente lá, a gente conversando. Aí eu falei, pô, que legal. Ela falou, cara, isso aqui, cara, eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com um monte de gente diversa. Contador, publicitário, design gráfico. Eu nunca imaginei dar certo, não atrapalhar a minha atividade. Aí eu falei, legal. E fazendo uma equiparação aí matemática, né? Foi o teu resultado, né? O que você teve de redução de custo? Ela, 10 vezes. Aí eu falei, porra, tá de sacanagem, né? Ela falou, não, eu reduzi em 10 vezes. Eu tava falando isso essa semana com meu marido. Ou seja, sei lá, ela gastava 4.000, hoje gasta 400, sabe? É uma parada assim. Eu falei, tá falando sério? Ela falou, 10 vezes. Foi exato, o número exato. Eu diminuí a minha despesa em 10 vezes, né? Aí eu falei, cara, eu preciso de um depoimento teu para que outras pessoas, outros advogados, contadores, porque eu fiz direito, né? Mas não concluí, eu não sou advogado nem nada. Mas o que você começa a aprender na academia, né? Aquela questão muito antiga, né? Muito Brasil colônia, né? O Alex tá aí que é advogado, ele sabe bem disso, né? O advogado sai, o advogado é preparado para ser servidor público, né? Para ser juiz, depois se aposentar ou ser um desembargador, né? E só, ou dar aula. Não há um preparo do advogado para ele ser um empresário, para ele sair. Aí o advogado tem que ter um escritório gigante, bonito pra caramba, com nome e sobrenome, né? Por exemplo, Medeiros e Barbosa, advogados na parede. Tem um custo altíssimo, mas o advogado está na pista salgada aí, no judiciário, que, porra, tá difícil pra caramba. Fica o dia inteiro na rua e não entra no escritório. E tem uma despesa de 4.000, 5.000 reais para o escritório. E o advogado conosco gasta 490 por mês, com tudo incluso. 2 internet de alta velocidade de 1 GB cada uma, em redundância, tudo no brequeado, então se acaba a energia elétrica, continua trabalhando por 1 hora, pode trabalhar tranquilamente. Bebedouro industrial, água à vontade, café à vontade, sala de reunião para 12 pessoas, estúdio de podcast, auditório, e a pessoa faz um pagamento como se estivesse pagando talvez uma conta de celular ou 2 contas de celulares, né? Então o nosso ticket médio é mais ou menos isso, em torno de 450 reais, né? E é isso que tu falou, Cláudio, é um espaço pronto. O empresário, ele chega lá, se ele fizer um contrato conosco e ele pagar, porque a gente não tem seguro-fiança, não tem antecipação de aluguel, não tem nada disso. Pague e use, né? Pesque e pague. Então, tu entrou, pagou, tu já pode começar a trabalhar naquele dia. Se tu tiver com notebook, tu vai escolher uma mesa, tem uma cadeira confortável, tem internet, tu já começa a trabalhar ali. É uma estrutura totalmente pronta. Então, a gente precisa explorar mais a Baixada Fluminense para isso, né? O estado em si, mas a Baixada Fluminense é importante. Mas, principalmente, Cláudio e Gisele, a gente nasceu com o propósito de acessibilizar e democratizar o empreendedorismo para regiões periféricas e suburbanas. Apesar de eu ter o escritório na Barra, é um escritório próprio. Então, a gente montou a nossa unidade lá, porque foi uma demanda, a gente está caminhando muito bem lá, óbvio, a gente está na Barra da Tijuca, no Città América, mas o meu objetivo nunca foi estar na Barra da Tijuca, estar em Ipanema, Lagoa, Copacabana. Meu objetivo é estar, em Bangu, Ilha do Governador, Nilópolis, Mesquita, Belfor Roxo, onde eu já estou.
entendeu? São essas regiões, né? Que são regiões que têm uma alta necessidade, uma demanda muito grande, mas é muito pouco explorada por empresários com a minha característica. Mas, Juan, você está fazendo... O energético hoje me deixou doidão. Você está fazendo história na Baixada. Estou trabalhando, né? A gente está trabalhando, Gisele. Tem que trabalhar. Olha, você e Carla realmente estão fazendo história, porque a trajetória de vocês é incrível. E ela é muito parecida com a de muitos empresários. Só que, com toda a dificuldade, né, que todos nós passamos, vocês tiveram persistência, determinação, se prepararam. Então, assim, é um exemplo realmente para quem está assistindo, para você, empreendedor da Baixada. O Juan falou logo no início do potencial da Baixada. Boa noite, Rosana. Boa noite, tudo bom? Então, assim, do potencial que a Baixada é em termos econômicos, de comércio, vai vindo aí novos negócios, o facilitador, principalmente aqui em Nilópolis, desse novo projeto aí da cooperativa de crédito. Se eu fosse você que está aí, gente, continua acompanhando a página da Cenil, esse passo, porque realmente esse mundo de cooperativa de crédito, eles estão trazendo a maior empresa, assim, estão facilitando a maior empresa aí de cooperativa de crédito para a região. Então, assim, vale muito a pena vocês acompanharem esse movimento e fazerem parte disso. Muito bacana mesmo. Fazer, exatamente, Gisele, obrigado. É fazer parte, pensando que, porra, ninguém monta, eu falo isso, eu tenho vídeo lá destacado lá no meu Instagram, né? Porra, ninguém monta empresa para ficar pobre. E isso não é, as pessoas precisam entender que isso é uma mentalidade. Eu já fui pobre, eu já fui da favela, morei no Morro do Dendê 20 anos, no Morro do Dendê. E tenho o maior orgulho de falar, porque eu amo o Dendê, eu sinto maior saudade, porque eu ia muito para baile funk, todo sábado eu ia pro baile, porra, ia pra pagode, nunca bebi, nunca usei droga, adorava, mas, porra, eu sempre pensei o seguinte, cara, eu tenho que sair dessa merda, né, e eu tenho que ajudar também eles, eu preciso ajudar um empreendedor que está começando, que é periférico, é suburbano, né, é pobre, então, quando você monta uma empresa, você pensa em ficar rico. É fácil? Não, claro que não. Tem gente que está com empresa há 30 anos e não tá rico e talvez nem vai ficar, né? Por conta de talvez algumas decisões erradas, porque o que vale muito, às vezes as pessoas se pegam muito no diploma, nos certificados que você tem. Verdade. O que importa é a sua essência e são as decisões que você toma na sua vida, né? A gente tem vários exemplos de altos empresárias que não concluíram a sua universidade e são pessoas altamente qualificadas e capacitadas, mas porque souberam fazer decisão certa, tem uma mentalidade de não desistir. Porque o maior problema é isso, é quando você desanimar. Gente, ninguém acorda feliz todos os dias. Ninguém acorda. Não tem... não, você acorda satisfeito. A felicidade vem no decorrer do dia, né? Então, assim, ninguém acorda feliz, cara. A não ser que teve uma notícia muito boa antes de dormir, né? Mas, porra, então, assim, é uma construção. Então, não tem um dia da vida dos empresários, né, homens e mulheres, que você não pense em desistir, né? Porque, eu, por exemplo, eu ganho hoje quase 10 vezes menos do que eu ganhava até 2016. Tu acha que eu já não pensei em voltar numa das multinacionais que eu tenho amigos, presidentes, diretores, e pedir uma oportunidade para ser um gerente ou um diretor dessa multinacional? Pensei nisso pra cacete. Mas aí eu cheguei e pensei no seguinte, eu vou estar refém de ter que trabalhar. É bom, tá, gente? Não desistam, não. Quem quiser trabalhar em multinacional, morrer na multinacional 30 anos, 20 anos, não tem problema, você pode fazer isso. Mas não adianta, porque muito da cultura do capitalismo é de exploração. Eu sou empresário e eu entendo do que eu falo. Por isso que a gente dá protagonismo para o nosso colaborador.
a gente pergunta para os nossos funcionários, a gente deixa os nossos funcionários à vontade, porque as pessoas entregam e dão mais resultados quando elas estão confortáveis. Uma das coisas que a gente faz, Gisele e Cláudio, na nossa empresa, a gente vê grandes empresas que não fazem o que a gente faz. Todos os nossos funcionários a gente paga integralmente a faculdade. Todos. Olha que bacana. Se o nosso funcionário ele quiser fazer uma faculdade, ele pode ter a certeza absoluta que a gente vai falar para ele fazer o vestibular, para ele ingressar na universidade, e nós vamos pagar integralmente. Para falar que não é integralmente, meu sócio aqui diz isso, a gente conta R$8 do contra-cheque da faculdade. Então, nós temos funcionários que estão fazendo administração, são 4 anos, né, administração, tem funcionário que está fazendo gestão comercial, tem funcionário que está fazendo gestão de marketing, tem funcionário que está fazendo ciências contábeis, e a gente paga integralmente a faculdade dele, né? Que a gente entende que quando o funcionário, porque às vezes, gente, eu que estive do outro lado, né, da cadeira como funcionário, como colaborador, às vezes não é um salário. A gente hoje não paga o maior salário que tem no mercado. A gente paga o justo, tá? Mas o nosso funcionário, ele fica tranquilo, ele tem hora para cumprir, mas ele pode chegar na hora que quiser e falar, vou sair, pode ser? Pode ser. Também ele tem que entender o seguinte, na hora que eu precisar, vai ter que de alguma maneira, honrar. Isso. Né? Porque tem uma dívida moral comigo, a gente não cobra. Passou mal. Só quem não pode passar mal é o dono, não adianta, né? Se tiver algum funcionário meu aí assistindo, entenda isso, né? Só quando passar mal vai entender quando tiver uma empresa que não vai faltar. Óbvio que em casos críticos não dá, né? Mas o funcionário passar mal, não, tá tranquilo, não precisa trazer, não. Fica tranquilo, eu sei que você tá mal, descansa, relaxa aí, entendeu? A gente trabalha dessa forma, porque os resultados, eles vêm, exemplo se arrasta, sabe? Então, a gente tenta sempre explorar com os nossos colaboradores, eles entendam que nós somos parceiros. A gente só tem resultados frutíferos porque as pessoas acreditam na gente e vestem a camisa, né? É isso que a gente pensa, eu penso para a Baixada Fluminense e para os negócios. É esse senso de comunidade, de pertencimento, Juan, que é todo diferencial, né? E que a gente não vê isso em tantas empresas. Você pode ter certeza disso. São poucos que têm essa coisa do senso de comunidade, de desenvolvimento, dessa preocupação, né, com o entorno, com os seus colaboradores. Muito se fala, né? O discurso é muito isso, mas a prática realmente não é. Você está de parabéns, meu amigo. E assim, eu gostaria da gente aqui, estender, Bruno, deixa eu mandar um beijo pro meu irmão Bruno Souza. Vindo dele, né? Aí, o cara me elogiando é meu irmão, né? Aí é mole, né? Te amo, Bruno. Rosana escreveu aí também, obrigado, um beijo. Traz mais qualidade para os trabalhadores. Desculpa te interromper, Gisele, perdão. Mas é isso que você falou e que a Rosana também está falando. Por quê? Cara, igual você pegar uma criança, né? Eu estava falando isso hoje lá no escritório quando eu cheguei, da memória afetiva, né? Eu tenho lembranças muito nítida. Parece que foi algumas horas atrás, eu com 7 meses de idade, a minha mãe me botando numa bacia de alumínio no quintal, me dando banho. Eu sinto, eu fico até arrepiado, eu lembro da água batendo em mim, minha mãe me dando banho com 7 meses. Eu me lembro daquela cena, só aquela cena. Eu não lembro o que aconteceu no dia, né? Mas eu tenho uma memória afetiva que aquilo ali me trouxe algo tão bom. Eu tinha 7 meses de idade. Porque quando minha mãe me mostrou a foto, eu falei, mãe, eu lembro dessa foto, foi isso. E do meu aniversário de 1 ano, eu lembro do que antecedeu a festa. Eu lembro a minha tia me pegando no colo. Se eu viro assim, eu lembro da imagem, com 1 ano virando para minha tia, ela sorrindo para mim, meu padrinho, né? Tirando foto de mim, me botando no sofá com os meus 2 primos, que eram muito próximos,
E dali eu lembro do flash da foto e depois apagar minha memória. Eu não lembro nem da festa, eu lembro daquele momento. Então, assim, são memórias que a gente traz para nossa vida que quando a gente cresce, de alguma coisa vai trazer um reflexo para a gente, positivo ou negativo. Então, com relação a funcionário, exatamente por ter faltado isso para mim, eu não ter tido essa acessibilidade, eu e o Alexandre, a gente promove muito e corrobora para o crescimento, para o potencial dos funcionários. Por quê? Porra, não tem nada melhor do que a pessoa, quando encerra um ciclo com você, de negócio, de parceria ou qualquer coisa, quando sai, fala assim, porra, o Juan, o Alexandre, cara, a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida. A faculdade que eu tenho hoje foram eles que pagaram. Então, assim, quando isso vai no ouvido de alguém, algum outro empresário, isso se reverbera com muito mais força, né? Isso se reverbera muito mais. Então, o nosso ganho, né? É óbvio que o nosso objetivo é ter ganhos, resultados financeiros, mas o nosso ganho espiritual, humanitário, ele vem de uma maneira tão grandiosa que quando a gente menos espera, Deus chega e bota aquilo em triplo para você, né? É verdade. Então, é por isso que a gente está num momento de crescimento, eu acredito muito por conta da energia que está em volta da gente, pelo que a gente proporciona, entendeu? É de, porra, ter uma empresa, mas qualquer empresário pequeno poder utilizar os meus recursos. Eu não faço acepção de cliente, né? Então, assim, a pessoa que está vendendo trufa, se ela chegar lá e falar, Juan, eu conseguiria alugar uma sala aqui para fazer reunião, eu vendo trufa. Eu vou falar, porra, claro que sim. Você vai pagar, entendeu? Eu coloco a pessoa, eu nivelo a pessoa com a mesma régua de que eu estou falando com um grande empresário. A pessoa, ela se sente acolhida, a pessoa, ela não vai se sentir menosprezada. Porque vai falar assim, não, pô, o cara falou que eu pago, eu vou pagar o que o outro paga. Vai, porque você é tão grande quanto o outro. Só ainda não se enxerga ou alguém não enxergou você como grande. Então, quando a gente faz isso, quando a pessoa sai do nosso espaço, quando a pessoa sai da minha empresa, ela sai com outro dinamismo, ela sai com outro tamanho. A pessoa do nosso lado, Gisele e Cláudio, ela só não cresce, tá, se ela não quiser. Uhum. Porque acesso e oportunidade é o que a gente mais faz, tá? Ai, que bacana. Que bacana. Olha, que inspirador, incentivador a gente ouvir. E a gente vê na prática que a gente conhece um pouco mais o Juan de algum tempo. E a gente vê que é isso, né, Cláudio? Já tomaram café comigo, já, algumas vezes. É verdade. E a gente vê que realmente é isso. É a simpatia que você tem de poder agregar as pessoas, de se deixá-las à vontade, entendeu? De se sentir pertencente a esse mundo de informação, de negócio, sabe? É que deixa a gente mais tranquilo. Olha, como eu queria que a gente continuasse esse bate-papo, porque tá bom demais, a gente está aprendendo muita coisa aqui com você, como exemplo de vida. Juan, só te agradecer, meu amigo, por você ter aceitado esse convite. Né, Claudinho? Isso mesmo, olha, falar em conteúdo, ó, caderninho, caneta aqui, tô anotando tudo, Juan. Legal, obrigado, mas isso é só o nosso dia a dia, né? Eu me sinto muito privilegiado quando tenho esse reconhecimento, é bom, isso é bom para todo mundo que nos ouça, sintam-se honrados e recebam elogios e tenham esse pertencimento, saibam reconhecer, né? Quando você domina, você toma as rédeas da sua vida. Então, assim, todo empreendedor quer ser reconhecido, tá? Então, isso não é nenhuma arrogância, nenhuma soberba, não tem problema. A maneira como você recebe, como você dá é o que importa. Então, assim, eu me sinto muito honrado, né, de ser reconhecido assim, porque a gente só trabalha para isso. Porque no final, todos os nossos recursos financeiros, o meu patrimônio, não vai caber no meu caixão, né? Assim, o que importa é como você vai ser lembrado quando você parte, né? Porra, esse cara era um
puto, isso não vale nada. Não, pô, esse maluco era uma figura. Porra, gente boa pra casa. Esse cara, ele que ajudou a construir isso. Então, a nossa vida é um aprendizado diário, né? Hoje eu tive 2 reuniões importantíssimas, né? E vou te falar, eu fui convidado, né, para representar o Sebrae lá e falar da Federação das Associações Comerciais. O cara que estava lá, um grande empresário, ele falou, porra, o Juanzinho é meu irmão, vem cá, Juan, fala aqui, por favor. Eu fui falar e o cara que palestrou, eu falei, cara, você deu uma aula, obrigado por essa oportunidade. Ele, por que isso? Eu falei, não, cara, pô, você não prometeu nada e tu entregou tudo. Tu deu uma aula de franquia absurda. Então, cara, eu acordei 5h30 da manhã para ir, porra, pra Barra da Tijuca cedo pra cacete. Ninguém é feliz assim. Aí eu falei, cara, e quando eu cheguei lá, eu vi uma palestra maravilhosa e saí muito mais motivado. Aí o que eu penso? Pô, eu vou ter que o que eu absorvi aqui, eu vou ter que levar agora adiante, né? Aí Deus, de alguma maneira, vai me trazer o quê? Vai me trazer outras oportunidades. Então, gente, vocês não aprenderam nada. Isso aqui foi uma troca de formação de vida. Vocês têm experiência, eu também. O objetivo é esse. Torço para que as pessoas que estavam aqui continuem nos seguindo, nos ajudem, porque é importante. A gente gosta. Desculpa, gente, eu estou me prolongando porque essa porra desse energético me deixou ligadão. Até mandar um beijo pro Dr. Emílio, dono da Guaracamp, que é nosso patrocinador. Estou tomando o energético da Tron aqui, que é da Guaracamp, é maravilhoso. Uma coisa que é muito importante frisar, gente. A galera, hoje em dia, está muito preocupada em tirar foto com o famoso. Aí o famoso fala uma coisa, fez uma licença poética. Licença poética nada mais é do que você repetir de uma maneira um pouco mais diferente, mas aquilo que algum famoso falou, alguém lá atrás falou. Por exemplo, Sócrates. Eu pego uma fala de Sócrates e falo na atualidade. Mas foi Sócrates que falou isso. Então é uma licença poética. A galera adora compartilhar nos stories coisa de grandes famosos. Mas da gente, que nós somos pequenos, mas somos altamente qualificados e capacitados, a gente tem pouca pessoa curtindo as nossas coisas, comentando as nossas coisas, fazendo isso que vocês fazem, convidando os outros para conversarem. Porque ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande, né? Ninguém. Elon Musk não nasceu grande, veio de família rica, mas não nasceu grande. Steve Jobs não nasceu grande, Bill Gates não nasceu grande. Ninguém nasce grande. Então, assim, vamos ajudar o coleguinha da Baixada, porra. Vamos ajudar o empresário local. Vamos comprar do empresário local. Vamos patrocinar o empresário local. Vamos contratar localmente. Porque quanto mais a gente corrobora para o desenvolvimento econômico local, para a nossa economia, isso vai surtir efeitos frutíferos para a gente. A cidade com mais dinheiro investe mais nas pessoas, investe mais na saúde pública, investe mais na segurança pública. A gente tem menor evasão de pessoas indo para outros municípios para trabalhar por falta de empregabilidade local. Então vamos ajudar a economia circular, né? Vamos deixar essa galera famosa para lá, vamos explorar, porque a gente tem que aprender com quem tem sucesso, quem tá aí bombando. Mas assim, quando o amiguinho lá falou uma coisa bonita, legal, porra, compartilha. Vai lá e fala, cara, que incrível, maneiro pra caramba. Apoiem-se, sabe? Porque é por isso que as pessoas não entendem porque a Baixada Fluminense ela tá dessa coisa. Porque a vaidade, o ego é extremamente inflado. A gente esquece dos nossos, quem tá no nosso corre, entendeu? Todo mundo, ó, tá ali, quando tu chega no oásis, quer ficar na sombra, mas quem caminhou no deserto é que tem que ser valorizado, tá? Isso mesmo. Esse é o último recado que eu tenho para dar. Entendeu? Essa live aqui vale ouro. Vale ouro, com certeza. Obrigado. Vale ouro. Só te desejar que você seja muito mais abençoado,
Um beijo Que na assim Carla, uma seja. pessoa também incrível. A gente quer fazer uma live com ela agora no mês de março da mulher. A gente já estava Show. conversando sobre isso esse mês. Então, assim, que Deus abençoe ainda mais vocês, que vocês sejam pessoas, que continuem essas pessoas de luz. Aula, Adriana, aula. Obrigado, Conte, querida. gente, sigam Obrigado, Rosana, Rosana. Rosana Joias, minha conta Elas têm, favorita de elas joias, que têm eu que, amo, Rô. no próximo Café Acenil, 22 de março, e nós vamos ter um anterior a 22 de março, elas precisam lá, que são mulheres empreendedoras. Isso. Ah, olha, a mulher faz semi-joia, uma coisa linda, um brinco lindo, tem que explorar essa mulher aí, botar ela para aparecer na associação. A outra menina também, a Adriana, entendeu? Então, assim, Maravilhosa. tem que levá-las lá, entendeu? Doutora Vamos Simone também convocar está essas assistindo um mulheres beijo. para fazerem parte. Show de bola, gente. Um beijo para vocês, sucesso, muito axé, que Deus abençoe vocês, todo mundo, o universo todo conspire a nosso favor. Um beijo para vocês, valeu. Muito obrigada. Irmã, valeu. A todos Obrigado. que estão assistindo, quem vai assistir gravado também, nós vamos colocar no nosso canal no YouTube, na íntegra, e na nossa conta no Instagram. Valeu, axé, beijo. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.